Capítulo 9. 3 histórias de transformação pessoal. Neste capítulo, conhecerá algumas pessoas que canalizaram a energia da consciência para o mundo imaterial para além dos sentidos e assimilaram repetidamente uma possibilidade, até esta se materializar nas suas vidas. A história de Laurie. Aos 19 anos, Laurie recebeu o diagnóstico de uma rara doença degenerativa dos ossos chamada displasia fibrosa poliostótica, que faz com que o corpo substitua osso normal por um tecido fibroso mais reles e que torna a estrutura proteica que protege o esqueleto incaracteristicamente fina e irregular. O processo de crescimento atípico associado à síndrome faz com que os ossos inchem, enfraqueçam e, depois, fraturem. A displasia fibrosa pode ocorrer em qualquer parte do esqueleto e, no corpo de Laurie, manifestou-se no fêmur direito, no encaixe da anca direita, na tíbia direita e em alguns ossos do pé direito. Os médicos disseram-lhe que não havia cura. A displasia fibrosa é uma condição genética que, em geral, só se manifesta na adolescência. No caso de Laurie, antes de surgirem os sinais da doença, passou um ano inteiro a coachear com dores pelo campus universitário, até descobrir que se tratava de uma fratura femoral. Ficou chocada quando a informaram de que tinha um osso fraturado, porque não sofrerá qualquer trauma. Além de ter um pé anatomicamente maior do que o outro, até aquela altura, Laurie nunca tinha tido quaisquer problemas. Levava uma vida relativamente ativa, cheia de atividades, como corrida, dança e tênis. Quando começou a coachear, até estava a treinar culturismo. Após o diagnóstico, a vida de Laurie mudou do dia para a noite. O cirurgião ortopédico avisou-a de que era frágil e extremamente vulnerável, e insistiu com ela para que só andasse com muletas até a cirurgia, um enxerto ósseo, seguido da inserção de uma haste no osso. Quando receberam a notícia, Laurie e a mãe passaram uma hora a chorar na cafeteria do hospital. Era um autêntico pesadelo. A vida de Laurie, tal como ela a conhecia, parecia ter acabado abruptamente. A percepção que Laurie tinha das suas limitações, reais e imaginárias, começou a dominar-lhe a vida. Para evitar mais fraturas, cumpria as ordens do cirurgião à risca e só andava apoiada em muletas. Teve de desistir do estágio em marketing, que começara recentemente com um importante fabricante de Manhattan, e começou a passar os dias em consultas médicas. O pai insistia que consultasse o máximo de ortopedistas que pudesse e a mãe, desgostosa, passou várias semanas a levar Laurie a diferentes médicos. De cada vez que consultava um médico novo, Laurie esperava pacientemente por uma opinião médica diferente, mas acabava sempre por receber a mesma. Em poucos meses, foi avaliada por 10 cirurgiões. O último que consultou, no entanto, tinha uma opinião diferente. Disse a Laurie que a cirurgia recomendada pelos outros médicos não ajudaria nada, porque a inserção da haste só reforçaria o osso afetado na zona mais fraca e acabaria por provocar mais fraturas na segunda zona mais frágil, acima ou abaixo. Aconselhou-a a esquecer a cirurgia e a continuar a usar muletas ou uma cadeira de rodas, ou, simplesmente, a passar o resto da vida imóvel. A partir de então, Laurie passava a maior parte do tempo imóvel, com medo de partir algum osso. Sentia-se impotinente, pequena e frágil, o que lhe provocava muita ansiedade e a mergulhava numa atitude de autocomiseração. Um mês depois, voltou para a universidade, mas manteve-se quase sempre isolada num apartamento que partilhava com mais 5 mulheres, cultivando uma impressionante capacidade para disfarçar uma grave e crescente depressão clínica. Medo do pai para Laurie. O pai sempre fora um homem violento. Mesmo depois de os filhos crescerem, não havia quem escapasse à sua ira e aos seus punhos rápidos, nos momentos mais inesperados. Todos se mantinham atentos, com medo das suas explosões iminentes. Embora Laurie não o soubesse na altura, o comportamento do pai estava intrinsecamente associado ao seu estado de saúde. Os recém-nascidos passam grande parte do tempo no estado de ondas cerebrais delta. Nos primeiros 12 anos, as crianças progridem gradualmente para o estado θ, depois, para o alfa, antes de alcançarem o beta, que será dominante na vida adulta. Como já se referiu, os estados de ondas cerebrais θ e alfa são altamente sugestionáveis.
Como ainda não têm uma mente analítica para editar ou entender o que lhes acontece, as crianças pequenas absorvem toda a informação que recebem das experiências que vivem e codificam-na diretamente na mente subconsciente. Com essa sugestibilidade acrescida, quando se sentem emocionalmente alteradas com alguma experiência, passam a prestar atenção à causa, seja ela uma pessoa ou uma coisa, e ficam condicionadas a formar memórias associativas que ligam a causa à emoção da experiência em si. Se a causa for um dos pais, com o tempo, a criança começará a associar as emoções da experiência a essa pessoa e a considerá-las normais, pois ainda não é capaz de analisar a situação. É assim que as experiências da infância precoce se tornam estados de ser subconscientes. Embora Laurie não o soubesse, quando lhe diagnosticaram a sua condição, os acontecimentos emocionalmente carregados que viveu com o pai durante o crescimento implantaram-se no sistema da memória implícita fora do alcance da mente consciente e passaram a programar-lhe a biologia. A reação à ira do pai, fraqueza, impotência, vulnerabilidade, estresse e medo constantes, passou a fazer parte do sistema nervoso autônomo, sendo que o corpo memorizou quimicamente as emoções e o ambiente emitiu sinais para ativar os genes associados à condição genética. Uma vez que essa resposta era automática, ela não a podia mudar enquanto permanecesse encurralada no corpo emocional. Só podia analisar o estado de ser igual às emoções do passado, apesar de as respostas necessárias existirem para lá dessas emoções. Assim que Laurie recebeu o diagnóstico de displasia fibrosa, a mãe anunciou à família inteira que a medicina moderna tinha declarado a filha oficialmente frágil, e ela passava a estar a salvo da violência física do pai. Embora persistissem os maus-tratos verbais e emocionais, até o pai morrer, 15 anos depois, ironicamente, a doença protegeu Laurie dos maus-tratos físicos. Uma identidade cimentada na doença, essa perversa sensação de segurança que Laurie criou tornou-se um veículo de sobrevivência para si. Em resultado, começou a beneficiar de tratamento especial, de que precisava quase sempre, cediam-lhe um banco no autocarro ou no metro em hora de ponta, os amigos ficavam por ela na fila nos eventos, enquanto ela esperava calmamente sentada. Davam-lhe logo mesa num restaurante cheio, e apercebeu-se de que a doença começava a funcionar a seu favor. A certa altura, recorria muito à sua maleta para conseguir o que queria. Já era capaz de lidar melhor com um mundo que antes considera-a inseguro. Os benefícios emocionais de manipular a realidade para obter o que queria daquele modo tornaram-se muito convenientes e Laurie recebia muito mais do que realmente precisava para aliviar o estresse do corpo e prevenir lesões. Não tardou que a doença se tornasse a sua identidade. Em seguida, como que numa adolescência tardia, Laurie revoltou-se contra a vida que considerava ter-lhe sido imposta pelos médicos, pelos pais e pelo destino. No semestre seguinte, após o diagnóstico, entrou num perfeito estado de negação relativamente à doença. Decidindo tornar-se a primeira culturista manca, voltou a praticar desporto com total dedicação. Cegamente obcecada, com enorme esforço impondo uma atitude consciente apenas à mente consciente, Laurie encontrou formas criativas de levantar pesos que não lhe torceriam os membros. Julgava que tentando aguentar a dor, melhoraria o estado de saúde, embora, na realidade, o feitiço se tenha voltado contra o feiticeiro, porque se sentia quase sempre muito mal e com mais dores. Tal como por vezes acontece com os pacientes de displasia fibrosa poliostótica, Laurie também desenvolveu escoliose e sofria diariamente de terríveis dores nas costas. Com cerca de 20 anos, começou a desenvolver artrite na coluna e não só. Depois de se formar, apesar do percurso entre a nova casa e o novo emprego, Laurie tornou-se muito sedentária e ainda mais isolada. O medo, a ansiedade e a depressão persistiam. Invejava a maioria dos seus colegas e perdeu amizades e interesses românticos por viver como os pais idosos e não como uma jovem adulta. Com 20 e muitos anos, Laurie apoiava-se numa bengala para andar, mesmo quando não tinha uma das 12 fraturas graves que viria a sofrer. Como se não bastasse, também sofreu microfraturas perigosas. Tinha os ossos tão fracos que surgiam fraturas mais estressantes por baixo das fissuras microscópicas, ligando-se a outras zonas de osso enfraquecido e formando fraturas ainda maiores visíveis em radiografias.
Aos 30 anos, Laurie já tinha mais problemas na coluna do que o pai com 72 anos e acabou por envelhecer antes do tempo. Passava dias a fio na cama e perdia tantos dias de trabalho que foi obrigada a demitir-se. Deixou os estudos pós-graduados para depois, porque a escola que a aceitou não tinha um elevador que funcionasse. Tinha de abdicar de festas, visitas a museus, compras, viagens, concertos e outras atividades em que tivesse de andar muito ou estar muito tempo em pé. Assim, caiu na espiral de pensamento e sentimento de que já falei. Pensava que era limitada e frágil por dentro e o corpo manifestava limitação e fragilidade por fora. Quanto mais vulnerável e fraca se sentia, mais vulnerável e fraca se tornava, continuando a sofrer fraturas que lhe consolidavam a crença de ser frágil, reafirmavam a identidade e validavam o estado de ser. Além de seguir um regime alimentar adaptado, Laurie tomava vários suplementos, vitaminas e fármacos para fortalecer os ossos, mas nada parecia travar as fraturas. Bastava um passo em falso a subir um lance de escadas ou a descer do passeio para fraturar um osso. Era como esperar pelo pesadelo seguinte da série. Ironicamente, quando não usava muletas nem cocheava, Laurie parecia perfeitamente saudável. A maioria das pessoas presumia que a bengala fosse uma excentricidade sua e muitas não acreditavam que ela realmente sofresse de uma condição debilitante, o que fazia com que lhe fosse ocasionalmente mais difícil e frustrante receber o tratamento especial de que tantas vezes necessitava. Ao tentar convencer as pessoas de que sofria mesmo de uma doença, consolidava mais a identidade de pessoa doente, fixava a intenção de provar que sofria de incapacidade e ancorava a crença no estatuto de deficiente. Enquanto todas as outras pessoas pareciam esforçar-se muito por esconder as suas fraquezas e vulnerabilidades, Laurie anunciava constantemente as suas. Dispendia muita energia a tentar controlar ao máximo o ambiente. Prestava muita atenção a tudo que comia e bebia, calculando tudo que consumia. Mídia todos os passos que dava ao percorrer o bairro. Até pesava as compras que trazia do supermercado, 4,5 kg no máximo, que era também o limite de peso que podia ganhar sem agravar o problema ósseo. Era extremamente cansativo, mas era tudo o que Laurie sabia fazer. O leque de opções ia se reduzindo, à medida que Laurie aumentava as suas limitações físicas, na tentativa de não fraturar mais ossos. Com um estilo de vida cada vez mais restringido, a mente restringia-se cada vez mais. Os medos aumentaram, a depressão agravou-se, a certa altura, já nem um emprego era capaz de manter. A mulher que antes corria, dançava e entrava em competições de culturismo já só podia fazer yoga para manter a forma e, com 30 e muitos anos, até o hatha yoga se tornará demasiado intenso para ela. Durante anos, o exercício físico resumia-se a sentar-se numa cadeira a fazer exercícios respiratórios, embora, com 40 e poucos anos, o médico lhe tenha finalmente permitido nadar. Laurie tentou tratar-se com várias terapias, medicina holística, cura energética, cura sonora e homeopatia, sempre em busca de soluções que lhe eram exteriores. Houve ocasiões em que se sentiu melhor depois de uma sessão de cura energética e foi direita ao ortopedista pedir para fazer radiografias, mas acabava sempre por receber os mesmos resultados e sofrer uma desilusão. Pensava, talvez nunca consiga melhor do que isto. Todas as manhãs acordava assoberbada, atemorizada e convencida de que não seria capaz de enfrentar o que o futuro lhe reservava. Laurie descobre o que é possível. Conheci a Laurie em 2009, depois de ela ter visto O Que Raio Sabemos Nós? E ter ficado fascinada com a ideia de uma pessoa poder criar uma vida totalmente nova. Estava a jantar antes de um workshop que ia fazer num centro de retiro perto de Nova York e começamos a falar sobre os cursos que eu organizava sobre mudança pessoal. Ela inscreveu esse logo no próximo, que teria lugar em agosto desse ano. Quando foi pela primeira vez a um desses eventos, Laurie ouviu dizer que era totalmente possível alterar o cérebro, os pensamentos, o corpo, o estado emocional e a expressão genética. No workshop, falava sobre mudança física, mas Laurie tinha fortes crenças sobre a sua doença e o seu corpo, e as emoções bem ancoradas no passado. Não tinha intenção de curar o corpo, sobretudo porque nem sequer acreditava nessa possibilidade.
Só estava ali para se sentir melhor por dentro. Laurie aplicou imediatamente os princípios que eu ensino o melhor que podia, apesar de aparentemente não pode sentir-se diferente por sua própria escolha. A primeira coisa que fez, quase logo a seguir a esse primeiro curso de fim de semana, foi deixar de partilhar o seu diagnóstico com as outras pessoas. Muito embora não fosse capaz de controlar as emoções, percebeu que ainda controlava o que dizia em voz alta. Desse modo, passou a só reconhecer o seu estado em último caso, se tivesse de pedir uma cadeira numa festa ou de explicar a um potencial namorado por que não podia ir passear com ele a pé. Laurie preferiu centrar a atenção no seu futuro rumo, na direção de um eu interior feliz, de uma profunda ligação a uma fonte divina que desconhecia, de um maravilhoso emprego em que era exímia, de um parceiro para a vida e de relações íntimas e saudáveis com amigos e familiares. Em seguida, Laurie concentrou-se na tarefa de alterar simples comportamentos. Estava atenta aos pensamentos e às palavras, fazendo por rejeitar continuamente os padrões velhos e repetitivos que até então seguirá. Praticava as meditações e fazia os meus cursos. Para atribuir significado ao que fazia, relia religiosamente os apontamentos que tomava nos cursos e mantinha o contato com o maior número de colegas possível. Com o tempo, Laurie começou a sentir-se melhor, mais firme, mais capaz e mais forte durante uma pequena parte do dia. Dizia para si própria, muda 20 vezes por dia, sempre que começava a recuar ao passado. Embora ainda fosse assaltada centenas de vezes por pensamentos negativos, durante o dia, aos poucos, Laurie foi criando novos pensamentos que escrevia e em que tentava acreditar piamente. Esforçou-se muito, mas foram precisos quase 2 anos para realmente sentir esses novos pensamentos. Em vez de se entregar à frustração inerente a essa espera, Laurie recordava-se de que se tinha demorado tanto tempo a criar a doença pelo estado emocional, certamente também demoraria algum tempo para descriar. Além disso, sabia que teria de passar pela morte biológica, neurológica, química e genética do velho eu, antes de ver surgir o novo eu. Antes de melhorarem, as circunstâncias do seu ambiente exterior pioraram. Uma inundação em casa e outras situações que surgiram no prédio onde vivia deram origem a novos problemas de saúde. Laurie contou-me que sempre que se sentava para meditar e ensaiar a vida ideal, sentia que estava a mentir a si própria, e, depois, ao abrir os olhos, sentia-se esbofeteada pelas circunstâncias em que vivia. Aconselhei-a a deixar de definir a realidade com os sentidos e a persistir na travessia do rio da mudança. Laurie aparecia nos workshops ainda a cochear, umas vezes rabugenta, outras grata, mas sempre esforçada. Além disso, reunia o máximo de colegas possível para meditar com eles. Sem ter praticamente nada de agradável na vida, Laurie pensava, não quero saber. Não me custa nada passar 1 hora por dia refugiada por detrás das minhas pálpebras, onde a realidade é diferente, o meu corpo não sente dores, tenho um lar seguro e tranquilo e mantenho uma relação plena e de amor com o mundo exterior, os meus amigos e a minha família. No início de 2012, durante um dos meus workshops progressivos, Laurie sentiu um aprofundamento significativo na experiência de meditação. Sentiu um abalo literal e figurativo no âmago. Fisicamente, começou por ser perturbador, mas acabou por ser um alívio. Tentando manter-se sentada na cadeira, sentia o corpo a estremecer, o rosto a contorcer-se e os braços a erguer-se. Emocionalmente, sentiu-se percorrida por uma alegria inexplicável. Chorou, riu-se e deu por si a emitir sons sem saber como. O medo e o controle de que antes se servia para manter a compostura estavam a desaparecer. Pela primeira vez, sentiu uma presença divina e percebeu que já não estava sozinha. Contou-me, sentiu uma coisa, uma pessoa, uma presença divina. Era uma consciência que, ao contrário do que julgava, tinha pleno conhecimento da minha existência e se preocupava com o meu bem-estar. Tinha estado sempre atenta a mim. Essa noção representou uma mudança avassaladora. Toda a energia que antes mobilizava para controlar os movimentos físicos e a vida em geral tinha finalmente começado a descontrair e a soltar-se, e a energia que antes canalizava para manter o controle começou a libertar-se. No evento seguinte,
reparei que Laurie já caminhava sem coxia R e sem a ajuda de uma bengala. Estava feliz, sorridente e bem disposta, em vez de irritada, carrancuda e a contorcer-se com dores. Transmutava o medo em coragem, a frustração em paciência, a dor em alegria e a fraqueza em força. Começava a mudar, por dentro e por fora. Livre do vício dessas emoções limitadoras, o corpo já vivia menos no passado e permitia-lhe avançar para um novo futuro. No início da primavera de 2012, numa consulta de rotina, o ortopedista de Laurie informou-a de que cerca de 2/3 do comprimento de uma fratura que ela tinha no fêmur desde os 19 anos. Uma fratura que aparecia sempre nas centenas de radiografias que já tinha feito, desaparecera. Não tinha explicação para esse fenômeno e aconselhou-a a começar a andar numa bicicleta fixa 10 minutos por dia, 2 vezes por semana. Era música para os seus ouvidos, Laurie assim fez. Êxitos e reveses. Todo o esforço de Laurie para fazer a travessia do Rio da Mudança começava a dar os seus frutos. Finalmente, recebia notícias reveladoras de que estava a fazer progressos físicos. Todos os dias, ao superar o corpo, o ambiente e o tempo, Laurie superava também a personalidade que aprendia a realidade exterior presente e passada, o corpo com vícios e hábitos emocionais enraizados, e o futuro previsível que sempre esperara com base nas memórias do passado. Todo o empenho para superar a mente analítica, alterar as ondas cerebrais e chegar a um estado mais sugestionável, encontrar o momento presente e aceder ao sistema de programação que a alterou emocionalmente no início da sua vida estava por fim a traduzir-se na sua mudança. Laurie começou a acreditar realmente que a mente lhe curava o corpo só com o poder do pensamento. E a velha fratura que antes se associava ao velho eu estava a cicatrizar, porque ela se estava a transformar literalmente noutra pessoa. Já não ativava e integrava os circuitos cerebrais ligados à velha personalidade, porque já não pensava nem agia da mesma forma. Deixou de condicionar o corpo à mesma mente, revivendo o passado com as mesmas emoções. Estava a desmemorizar o seu velho eu e a recordar um novo, ou seja, a ativar e a integrar novos pensamentos e ações no cérebro, alterou a mente ensinando emocionalmente o seu futuro eu ao corpo. Laurie emitia sinais diferentes a novos genes na sua meditação diária, alterando simplesmente o estado de ser. Esses genes produziam novas proteínas que curavam as proteínas responsáveis pelas fraturas da sua doença. Com o que aprendeu nos workshops, percebeu que as células ósseas precisavam de receber os sinais certos da mente, para poderem desativar o gene da displasia fibrosa e ativar o gene que produzia uma matriz óssea normal. Laurie explicou: sabia que, com os anos, todas as fraturas se tinham manifestado estruturalmente a partir da expressão proteica mórbida das minhas células ósseas, porque vivia com as emoções do modo de sobrevivência, como o medo, a vitimização e o sofrimento, e sentia-me fraca. Tinha poder suficiente para manifestar perfeitamente a fraqueza no corpo. Programar os genes para se manterem ativos, porque memorizar subconscientemente essas emoções no corpo. E, tal como a mente, o corpo vivia sempre no passado. Então, apercebi-me de que, uma vez que os ossos são feitos de colagênio, uma proteína, se quisesse que as minhas células ósseas produzissem colagênio saudável, teria de aceder ao sistema nervoso autônomo, superar a mente analítica, penetrar na mente subconsciente, reprogramar repetidamente o corpo com nova informação e permitir-lhe receber novas ordens todos os dias. Quando recebi boas notícias, senti que já estava a meio do rio da mudança. Laurie continuou a fazer meditação e a frequentar os meus workshops. Não deixava de ter dores físicas, mas a frequência, a intensidade e a duração da dor reduziram consideravelmente. Mudou tanto quanto pôde. Mudou de ginásio para mudar de ambiente. Sempre que se lembrava, punha o desodorizante primeiro do lado direito e não do esquerdo ou dobrava os braços com o esquerdo à frente e não o direito, como era hábito. Passou a sentar-se noutra cadeira em casa, a dormir no outro lado da cama, apesar de assim se ver obrigada a atravessar o quarto para se deitar e levantar. E relato-o,
por mais ridículo que possa parecer, decidi simplesmente dar ao corpo o máximo de sinais novos e diferentes que pudesse, não sendo muito realista pensar que poderia mudar para um casarão nos Hamptons, tinha de me contentar com essas pequenas coisas. Laurie chegou mesmo a espalhar mensagens por todo o seu ambiente para se lembrar a si própria de que tinha de se manter consciente de convocar pensamentos e sentimentos sobre o futuro. Escrevia coisas como "sou grata", "ergue-te" e "ama", em fita de pintor, que colava nas costas das portas. Fixou um post-it no painel do carro a dizer: "Os teus pensamentos têm um poder incrível. Escolhe-os bem." Já conhecia bem o poder das notas e afirmações encorajadoras, mas nunca foi capaz de acreditar nelas, porque não sabia mudar as crenças. No final de janeiro de 2013, numa nova consulta de rotina, o ortopedista disse-lhe pela primeira vez em 28 anos que ela não apresentava quaisquer vestígios de fraturas, nenhum. Tinha os ossos inteiros e impecáveis. Laurie escreveu-me a dizer: "Não tenho palavras para descrever a alegria que isto me deu. Já me senti animada e cheia de poder. Sei que já fiz mais de meio caminho do rio da mudança. As células ósseas já estavam programadas para produzir novas proteínas saudáveis. O sistema nervoso autônomo restaurava o equilíbrio físico, químico e emocional no corpo. Fazia o trabalho de cura por ela, através de uma inteligência superior em que sabia poder confiar plenamente e à qual já se entregava. O corpo continuava a responder a uma nova mente. Um mês depois da consulta de ortopedia, Laurie foi ao Arizona fazer um dos meus workshops avançados. Uma hora depois de chegar, recebeu um telefonema do assistente do médico a dizer-lhe que, segundo as análises de sangue e urina, a doença ainda estava bastante ativa. Pela primeira vez em muitos anos, o médico aconselhava-a a retomar a terapia de bifosfonato intravenoso. Laurie ficou despedaçada. A radiografia dera-lhe a impressão de que estava novamente bem, mas as análises indicavam o contrário. Em poucos segundos, perdeu a perspectiva e convenceu-se de que tinha fracassado. Quando me deu a notícia, tranquilizei-a, garantindo-lhe que o corpo ainda vivia no passado e só precisava de mais algum tempo para apanhar a mente. Aconselhei-a a continuar a fazer o seu trabalho durante mais uns meses e depois, a repetir as análises. Inspirada por algumas pessoas dos nossos workshops que tinham mudado o estado de saúde, Laurie foi para casa e dedicou-se à sua prática com sinceridade, sentindo mais nítida e intensamente a vida que poderia ter na meditação. Deixou de se imaginar com ossos cicatrizados, passando apenas a imaginar-se bem, no geral, com vitalidade, brilho, resiliência, juvenilidade e energia. Ensaiou mentalmente e assimilou emocionalmente ter tudo o que desejava, como um corpo funcional e capaz de se deslocar bem. Disse a si própria que a velhota aqui fora dos 19 aos 47 anos não passava de uma história antiga. Mente nova, corpo novo. Nos meses seguintes, Laurie começou simplesmente a sentir-se mais feliz, alegre, livre e saudável. Já pensava mais claramente sobre o futuro. Raramente sentia dores no corpo e caminhava sem apoios. Em maio de 2013, sentia-se apreensiva perante a possibilidade de repetir as análises e adiou a consulta para junho. Ao conversar sobre as suas hesitações e ansiedades com uma colega experiente dos workshops, esta pediu-lhe que pensasse em coisas boas que pudesse imaginar relacionadas com a ida ao hospital para fazer as análises. Nessa altura, Laurie apercebeu-se de que tinha muitos recursos emocionais positivos e animadores em que se apoiar. Então, começou a recitar uma longa lista em que referia coisas como a limpeza do hospital, a amabilidade do pessoal e o facto de ser um local agradável para receber cuidados. Era precisamente dessa mudança que estava a precisar. No dia da consulta, a caminho do hospital, Laurie agradeceu a luz do sol, a fluidez do trânsito, o carro, a perna que lhe permitia conduzir, a visão perfeita, a facilidade com que encontrou lugar para estacionar, e daí por diante. Tal como me descreveu posteriormente, entrei, dei o meu nome, fechei os olhos e sentei-me na sala de espera a meditar até me chamarem. Urinei para um boião, que entreguei à enfermeira, e saí, dando graças pelo simples facto de caminhar. E desapeguei-me do resultado, completamente.
Sentia-me em paz, bem no fundo de mim, em relação a qualquer resultado. O que me permite esquecer-me totalmente disso era o facto de não esperar nada. Sentia-me não só feliz, mas sobretudo obsessivamente grata. Deixei de analisar e passei apenas a confiar. Lembrava-se de eu lhe ter dito que, se começasse a analisar como e quando a cura ocorreria, retomaria o velho eu, porque o novo eu jamais teria essa insegurança. Laurie continuou, e, então, sem motivo algum, sentia-me simplesmente grata no momento presente antes da experiência em si. Não estava à espera dos resultados para me sentir feliz ou grata, encontrava-me num estado de autêntica gratidão e apaixonada pela vida como se isso já tivesse acontecido. Já não precisava de uma coisa exterior a mim para me sentir feliz. Já me sentia bem e feliz, porque qualquer coisa no meu interior estava melhor e mais completa. Já não medi o êxito, a satisfação ou a segurança por parâmetros externos em grande escala, um rendimento, uma casa, um companheiro, um negócio, um filho, nem sequer um trabalho voluntário de que se sentisse particularmente orgulhosa. Mas contava com o amor dos amigos e familiares com quem tinha afinidade. E sentia um amor renovado por si própria. Apercebera-se de que antes não tinha autoestima, apenas autointeresse. Mais tarde, disse-me que nunca teria conseguido fazer essa distinção no anterior estado mental limitado. Sentia-se bastante contente com ela própria e com a vida. E pela primeira vez desde que me lancei nesta viagem, não queria saber das análises. Sentia-me feliz comigo própria. 2 alegres semanas depois, chegaram os resultados. O assistente do médico informou Laurie, os seus resultados são perfeitamente normais. Obteve um 40. Os valores estão abaixo do nível elevado e anormal de 68 de há 5 meses. Laurie atravessara o rio e estava na margem de uma vida nova. Já não tinha quaisquer vestígios do passado no corpo. Estava livre, renascida. Tal como me viria a contar, de repente, percebi que a minha identidade como paciente e pessoa com uma doença se tinha tornado mais forte do que qualquer outro papel que tivesse desempenhado na vida. Fingia ser essa pessoa, apesar de saber que não era. Mobilizava toda a atenção e energia nessa identidade de paciente e não na identidade de mulher, namorada, filha, funcionária ou, até, de pessoa feliz e saudável. Agora sei que não tinha energia para ser outra pessoa, se não desviasse a atenção do eu antigo, com a sua velha personalidade, e o reinvestisse num eu novo, com uma personalidade diferente. Sinto-me muito grata por já ser eu e não essa pessoa. Laurie já não tem remorsos ou ressentimentos significativos, nem sente perda em relação ao passado. Segundo diz, não gostaria de julgar o meu passado, ter rancor dele ou sentir-me desprezada por ele, porque, se o fizesse, não me sentiria tão bem como me sinto agora. É como se a minha antiga condição até fosse uma bênção, porque me fez ultrapassar as minhas limitações e apaixonar-me por quem sou agora. Estou em paz. Estou realmente muda a nível biológico e celular. Sou a prova viva de que a mente pode curar o corpo e podem acreditar que ninguém ficou mais surpreendido do que eu. A história de Candace com menos de 1 ano, a relação de Candace não estava a funcionar. Ao fim de alguns meses juntos, ela e o namorado já não faziam outra coisa senão discutir, acusar-se e culpar-se mutuamente, e desconfiar um do outro. Sempre com ciúmes e insegurança, a comunicação entre eles era, na melhor das hipóteses, frustrante. Ambos eram perseguidos por expectativas que o outro jamais poderia satisfazer. Sofrendo acessos de raiva como nunca tivera antes, Candace deu por si em violentas disputas, aos berros e com ataques de fúria incontroláveis. Esses ataques faziam-na sentir-se com menos valor, mais vitimizada e insegura. Era um comportamento totalmente novo para ela. Até então, nunca fora uma pessoa revoltada, frustrada ou transtornada e, nos seus 28 anos de vida, nunca tinha tido nenhum ataque de fúria. Embora soubesse no seu íntimo que manter-se naquelas circunstâncias não a favorecia nada, Candace era incapaz de se libertar emocionalmente daquela relação tão pouco saudável. Contudo, viciada nas emoções de estresse,
deixou que essa se tornasse a sua identidade. Era sua realidade pessoal que criava essa nova personalidade. O ambiente exterior de Candace controlava-lhe os pensamentos, as ações e os sentimentos. Passará a ser uma vítima apanhada nas teias da sua própria vida. Permeada da potente energia das emoções do modo de sobrevivência, Candace começou a funcionar como um viciado, sempre a precisar do surto emocional da cura e sentimentos e convicta de que o que a fazia sentir, pensar e reagir de determinada forma era qualquer coisa externa. Era incapaz de pensar ou agir independentemente do que sentia. Aprisionada naquele estado emocional, recriava os mesmos pensamentos, escolhas, comportamentos e experiências vezes sem conta. Na verdade, Candace utilizava o namorado e todas as condições do mundo exterior para confirmar a pessoa que julgava ser. A necessidade de sentir revolta, frustração, insegurança, desmerecimento, medo e vitimização associava-se àquela relação. Apesar de não lhe servir os grandes ideais, tinha demasiado medo da mudança para resolver o problema. Aliás, de tal modo se acorrentou a essas emoções que lhe confirmavam a identidade, que preferia lidar constantemente com os seus sentimentos tóxicos do que abandonar o conhecido para se lançar no desconhecido. Candace começou a crer que ela era as suas emoções e memorizou uma personalidade baseada no passado que criará. Cerca de 3 meses depois de as coisas começarem realmente a descambar, o corpo de Candace deixou de conseguir aguentar o estresse desse estado emocional intensificado e o cabelo começou a cair-lhe em tufos. Passadas algumas semanas, já tinha perdido quase 1/3. Além disso, sofria de enxaquecas acentuadas, fadiga crônica, problemas gastrointestinais, falta de concentração, insônia, acréscimo de peso, dores constantes e muitos outros sintomas debilitantes, todos a destruí-la pela calada. Jovem e intuitiva, Candace sentia que aquela doença era auto-infligida e resultava dos seus problemas emocionais. Bastava pensar na relação para ficar fisiologicamente desequilibrada, como que preparando-se para outro conflito. Candace ativava as hormonas do estresse e o sistema nervoso autônomo só com o poder do pensamento. E quando pensava no parceiro, falava ou se queixava da relação com a família e os amigos, condicionava o corpo à mente dessas emoções. Era a suprema ligação corpo-mente, uma vez que não conseguia desativar a resposta do estresse, começou a infrarregular os genes. Os pensamentos punham-na literalmente doente. Aos 6 meses de relação, Candace ainda vivia mergulhada na mais profunda disfuncionalidade, com níveis de estresse muito elevados. Muito embora já soubesse que os sintomas do corpo eram um alerta, continuou subconscientemente a escolher a mesma realidade, que já era o seu estado de ser normal. Fustigando o corpo com as emoções negativas do modo de sobrevivência, Candace emitia os piores sinais aos genes errados. Sentia que estava a morrer lentamente de dentro para fora e sabia que tinha de tomar as rédeas da vida, mas não fazia ideia de como fazer. Como não tinha coragem para abandonar a relação, permaneceu nela mais de 1 ano, vivendo continuamente atolada em ressentimento e revolta. Tivesse ou não razão para tais sentimentos, quem pagou foi o corpo de Candace. Candace paga o preço em novembro de 2010. Candace acabou por consultar o médico que lhe diagnosticou a doença de Hashimoto, também conhecida como tiroidite de Hashimoto ou tiroidite linfócita crônica, uma doença autoimune em que o sistema imunitário ataca a glândula da tiroide. Marcada por um quadro de hipotiroidismo, tiroide subativa, a doença provoca também acessos de hipertiroidismo, tiroide superativa, e pode provocar os seguintes sintomas: aumento de peso, depressão, mania, sensibilidade ao calor e ao frio, dormência, fadiga crônica, ataques de pânico, ritmo cardíaco anômalo, colesterol elevado, hipoglicemia, obstipação, enxaquecas, fraqueza muscular, rigidez articular, cãibras, perda de memória, problemas de visão, infertilidade e queda de cabelo, e Candace tinha muitos deles. Na consulta, o endocrinologista disse-lhe que se tratava de uma condição genética e que não se podia fazer nada. Passaria o resto da vida a sofrer da doença de Hashimoto e precisaria de tomar medicação para a tiroide indefinidamente, pois a contagem de anticorpos nunca se alteraria.
Embora Candace viesse a descobrir que essa doença não existia no historial da família, o seu destino parecia traçado. Ter um diagnóstico concreto foi para Candace uma dádiva inesperada de consciencialização. Precisava claramente de despertar e aquele era o sinal. O colapso físico do corpo fizera-a refletir sobre o passado e discernir a verdade da pessoa que era naquele momento. Apercebeu-se de que era a única responsável para a doença autoimune que a destruía aos poucos, física, emocional e mentalmente. Levava a vida em constante estado de sítio. A energia do corpo era totalmente mobilizada para a segurança no ambiente exterior e não sobrava nada para o ambiente interior. O sistema imunitário já não conseguia suster-se. Apesar do terrível medo da mudança e do desconhecido que sentia, 5 meses depois, Candace abandonou a relação. Estava plenamente ciente de que era uma relação mórbida que não a beneficiava em nada. Perguntava-se, quais são as minhas opções? Ficar na disfunção e mergulhar ainda mais nas trevas? Ou abrir-me à liberdade e à possibilidade? É a minha oportunidade para ter uma vida nova e diferente. A adversidade de Candace tornou-se a gênese do seu processo pessoal de evolução, reflexão e expansão. Deu por si à beira do abismo, com vontade de saltar para o desconhecido. A decisão de saltar e mudar tornou-se uma experiência apaixonante. E foi o que fez, saltou para o que entendia ser um poço sem fundo de possibilidades e potenciais, compelida pelo desejo de deixar finalmente de fazer o que não a beneficiava para poder reescrever o código biológico. Foi um ponto de viragem na vida de Candace. Uma vez que tinha lido os meus 2 livros anteriores e frequentado um dos meus workshops iniciais, sabia que se assimilasse o diagnóstico e as emoções de medo, preocupação, ansiedade e tristeza que ele inspirava, passaria a autossugestionar, se ia acreditar unicamente em pensamentos equiparáveis a esses sentimentos. Podia tentar ter pensamentos positivos, mas o corpo não estava bem e isso acarretava consequências reais. Essa escolha seria o placebo errado e o estado de ser errado. Assim, Candace preferiu não aceitar a doença. Rejeitou educadamente o diagnóstico, recordando-se de que a mente que cria a doença é a mente que cria a saúde. Sabia que tinha de alterar as suas crenças acerca da condição que a comunidade médica lhe atribuíra. Candace optou por não ser sugestionável relativamente aos conselhos e pareceres do médico, porque não se sentia atemorizada, vitimizada nem triste. Pelo contrário, sentindo-se otimista e entusiasmada, começou a formular novos pensamentos que lhe permitiam discernir novas possibilidades. Não aceitou o diagnóstico, o prognóstico, nem o tratamento, não acreditou precipitadamente no resultado ou destino mais prováveis, nem se entregou permanentemente ao diagnóstico ou ao plano de tratamento. Não condicionou o corpo a esse pior cenário futuro, não esperou o mesmo resultado que todas as outras pessoas esperavam, nem atribuiu o mesmo significado que todas as outras pessoas atribuíam àquela doença. Tinha outra atitude, portanto, estava noutro estado de ser. Candace arregaça as mangas muito embora não aceitasse a doença, Candace ainda tinha muito trabalho pela frente. Sabia que para alterar a crença sobre o estado de saúde, teria de fazer uma escola com uma amplitude energética superior aos programas integrados no cérebro e aos vícios emocionais do organismo, para que o corpo pudesse responder a uma nova mente. Só então poderia sentir a mudança energética que lhe permitiria reescrever os programas subconscientes e apagar o passado a nível genético e neurológico, e foi precisamente isso que começou a acontecer. Candace já me tinha ouvido dizer tudo isso e conhecia intelectualmente o material, mas nunca assimilara a informação pela experiência pessoal. No primeiro workshop que frequentou, depois de receber o diagnóstico, parecia exausta e estava sempre a adormecer na cadeira. Percebia que estava com dificuldade. No workshop seguinte, há mais de um mês que já tomava medicação para regular o desequilíbrio químico provocado pela disfunção da tireoide e mostrava-se mais alerta e interessada. Ficou muito inspirada com as histórias que contei nesse fim de semana. Quando me ouviu dizer que ninguém é vítima das circunstâncias do mundo exterior e que efetivamente ocorrem curas invulgares, decidiu tornar-se o sujeito do seu próprio projeto científico. Candace embarcou nesta viagem.
Com os conhecimentos de epigenética e neuroplasticidade que adquiriu nos meus workshops, percebeu que não era vítima da doença e decidiu ser proativa. Atribuiu outro significado ao futuro e fixou uma intenção diferente. Acordava todos os dias às 4h30 para meditar e começou a condicionar emocionalmente o corpo a uma nova mente. Empenhou-se na busca do momento presente, do qual sentiu falta. Com vontade de ser feliz e saudável, Candace esforçou-se muito para recuperar a vida. Debateu-se com algumas dificuldades iniciais, sentindo-se muito frustrada por não conseguir permanecer muito tempo quieta. Treinado para ser a mente da frustração, da revolta, da impaciência e da vitimização, é evidente que o corpo se rebela a VA. Como se estivesse a domar um animal indisciplinado, Candace insistia em mantê-lo ancorado no momento presente. Ao fazê-lo, recondicionava-o a uma nova mente e libertava-se mais um pouco dos grilhões do vício emocional. Nas suas meditações diárias, Candace esforçava-se por superar o corpo, o ambiente e o tempo. Quando terminava, recusava-se a ser a mesma pessoa que era quando se sentara a meditar, porque a velha Candace era quimicamente viciada nas circunstâncias exteriores, estava sempre revoltada e frustrada. Já não queria ser essa pessoa. Ouvia as meditações, copiava um novo estado de ser e não parava enquanto não se sentisse apaixonada pela vida, num verdadeiro estado de gratidão sem um motivo específico. Candace aplicava todo o conhecimento que tinha adquirido nos meus workshops, ouvido nos meus CD, lido nos meus livros, leu-os todos mais do que uma vez, e estudado a partir dos apontamentos que tirara. Integrava novas informações no cérebro em preparação para uma nova experiência de cura. A certa altura, sentia que tinha cada vez mais capacidade não só para parar de ativar e integrar as velhas ligações neurais de revolta, frustração, ressentimento, arrogância e desconfiança, mas também para começar a ativar e a integrar novas ligações neurais de amor, alegria, compaixão e bondade. Assim, sabia que podava as velhas ligações e fazia crescer nova S. E quanto mais força mental aplicava, mais se transformava. Com o tempo, começou a sentir-se incrivelmente grata por estar viva, apercebendo-se de que onde existisse harmonia, não poderia subsistir incoerência. Dizia para si própria, não sou a velha Candace, nem confirmo mais essa existência. Persistiu meses a fio. Se desse consigo a resvalar para esse menor denominador comum, revoltada ou frustrada com as condições do mundo exterior, doente ou infeliz, apressava-se a fazer uma mudança consciente. Com essa célere mudança de estado de ser, encurtava os períodos em que essas emoções se apoderavam dela, para se sentir menos temperamental, melancólica e parecida com a velha personalidade. Por vezes, Candace sentia-se tão mal que nem tinha vontade de sair da cama, mas, mesmo assim, levantava-se e meditava. Convencia-se de que sempre que transmutava essas emoções inferiores em emoções superiores, afastava-se biologicamente do passado e preparava o cérebro e o corpo para um novo futuro. A certa altura, apercebeu-se do valor do seu trabalho interior e passou a fazê-lo com menos esforço, por o considerar uma dádiva. Graças à sua persistência diária, Candace depressa verificou uma enorme mudança e melhoria. Deixando de ver o mundo com uma mente cheia de medo e frustração, para passar a vê-lo pelas lentes da compaixão, do amor e da gratidão, começou a comunicar de outra forma com as pessoas. Além disso, começou a ter mais energia e a pensar com mais clareza. Candace apercebeu-se de que já não reagia do mesmo modo às condições habituais da sua vida, porque já não tinha no corpo as velhas emoções baseadas no medo. Superava as reações instintivas, porque já entendia que o que a perturbava não eram as pessoas ou as condições, mas sim o que ela própria sentia em relação às mesmas. Estava a libertar-se. O processo de mudança implicou, em certa medida, uma tomada de consciência dos pensamentos inconscientes que se esgueiravam sem ela se aperceber, durante o dia. Nas meditações, tomou a firme decisão de não os deixar mais passar despercebidos. Nunca mais se permitiria reassumir os comportamentos e hábitos do seu velho eu. Apagou o quadro negro a nível biológico, neurológico e genético, deixando-o limpo para receber um novo eu, e o corpo começou a libertar energia.
Por outras palavras, passava de partícula a onda, libertando as emoções armazenadas como energia no organismo. O corpo já não vivia no passado. Com essa energia que libertara, Candace começou a ver a paisagem de um novo futuro. E perguntou-se: como me quero comportar? Como me quero sentir? Como quero pensar? Levantando-se todos os dias, durante meses, num estado de graça, dizia emocionalmente ao corpo que o novo futuro já tinha chegado, emitindo sinais diferentes a novos genes e restabelecendo a homeostase. No extremo oposto da revolta, Candace encontrou compaixão, no extremo oposto da frustração, paciência e gratidão, e no extremo oposto da vitimização, uma criadora, à espera de que lhe permitissem criar alegria e bem-estar. Tinha a mesma energia intensa de ambos os lados, mas já era capaz de a libertar, passando de partícula a onda e de sobrevivente a criadora. Êxito, doce êxito. 7 meses depois do diagnóstico, Candace foi a uma consulta e o médico ficou espantado com a mudança que testemunhou. As análises ao sangue estavam ótimas. Na fase inicial de exames que tinha feito em fevereiro de 2011, a hormônio estimulante da tireoide, HET, estava nos 3,61, um valor elevado, e a contagem dos anticorpos nos 638, um grande desequilíbrio. Em setembro de 2011, a HET caíra para os 1,15, um valor normal, e a contagem dos anticorpos para 450, um valor saudável, apesar de ela já não tomar medicação. Candace curara-se em menos de um ano. O médico queria saber o que é que ela tinha feito para conseguir resultados tão bons. Parecia demasiado bom para ser verdade. Candace explicou que sabia que tinha sido ela quem criará o seu estado de saúde e que, por isso, decidirá fazer uma experiência em si própria para o descriar. Disse ao médico que, meditando e mantendo um estado emocional elevado todos os dias, tinha emitido epigeneticamente sinais a novos genes, em vez de deixar que as suas emoções mórbidas continuassem a emitir sinais aos velhos genes. Explicou que trabalhará regularmente na pessoa que queria ser e que deixará de responder a todos os estímulos do ambiente exterior, como um animal no modo de sobrevivência, a lutar, a fugir, aos murros e pontapés. À sua volta, tudo se mantinha essencialmente igual, ela apenas tinha passado a responder de uma forma que lhe era mais benéfica. Abismado, o médico comentou: quem me dera que todos os meus pacientes fossem assim, Candace. A sua história é absolutamente incrível. Candace não sabe realmente como se deu a cura. Nem precisa. Sabe apenas que se tornou outra pessoa. Pouco depois disso, jantei com Candace, já ela não tomava medicação nem sentia quaisquer sintomas há meses. Tinha uma saúde fantástica, o cabelo crescera novamente e sentia-se muito bem consigo própria. Não parava de dizer o quanto se sentia apaixonada pela vida presente. Ri e observei: estás apaixonada pela vida e ela corresponde-te. Deves estar apaixonada pela vida, foste tu que a criaste, para ser assim, todos os dias, durante meses. Candace explicou-me que se tinha limitado a confiar num domínio infinito de possibilidades, plenamente consciente de que qualquer coisa para além dela a ajudava a curar-se. Bastava-lhe ir para além dela e aceder ao sistema nervoso autônomo, para aí plantar insistentemente as sementes da sua nova vida. Sem saber como, as coisas aconteceram, e quando aconteceram, passou a sentir-se melhor do que nunca. A nova vida de Candace era completamente diferente da vida que tinha, quando lhe haviam diagnosticado a doença de Hashimoto. É sócia num programa de desenvolvimento pessoal que ensina as pessoas a desenvolverem-se e trabalha numa empresa. Tem uma relação de amor, fez novas amizades e conseguiu novas oportunidades profissionais. Uma nova personalidade acaba por dar origem a uma nova realidade pessoal. O estado de ser é uma força magnética que atrai eventos ao seu nível, portanto, quando se apaixonou por si própria, Candace atraiu uma relação de amor. Como se sentia cheia de valor, tinha respeito por si e pela vida na sua totalidade, começaram a surgir as condições necessárias para poder contribuir, ser respeitada e marcar uma diferença no mundo. E quando assumiu uma nova personalidade, a velha passou à história.
A nova fisiologia conduziu-a a níveis superiores de alegria e inspiração, e a doença passou a pertencer à velha personalidade. Candace era outra pessoa. Ela não ficou viciada na alegria, deixou apenas de estar viciada na infelicidade. Quando começou a sentir mais felicidade, percebeu que há sempre mais beatitude, mais alegria e mais amor para viver, porque todas as experiências geram uma mistura diferente de emoções. Candace passou a acolher os desafios da vida de braços abertos, pois aplicava a informação que lhe transmitiam na sua transformação. A lição mais importante para Candace foi a de que a doença e os desafios nunca poderiam vir de outra pessoa, eram sempre seus. No velho estado de ser, acreditava piamente que era vítima da sua relação e das circunstâncias externas, que a vida lhe estava sempre a acontecer. Ganhar consciência desse trabalho e assumir a responsabilidade por si própria e pela sua vida, a perceber-se de que o que lhe acontecerá nunca tivera nada que ver com o que lhe era exterior, tinha sido não só uma experiência de grande capacitação, mas também uma das maiores dádivas que alguma vez poderia receber. A história de Joan passou a maior parte da sua vida na via rápida. Com 59 anos, mãe de 5 filhos, esposa dedicada e empresária de êxito, equilibrava o lar, a dinâmica familiar, uma carreira em ascensão e um negócio próspero. Embora tivesse por ambição manter-se lúcida, saudável e equilibrada, não imaginava uma vida que não fosse intensa, acelerada e atarefada. Vivia no limite e provava a todos que tinha uma mente ativa e aguçada. Esforçava-se constantemente por fazer tudo e mais alguma coisa com a máxima perfeição. Era uma líder, admirada e procurada por muitos pelos seus conselhos. Os pares chamavam-lhe de supermulher e era verdade, ou julgava ela. Tudo acabou abruptamente em janeiro de 2008, quando Joan estava a sair do elevador do prédio e caiu no chão, a 15 metros da porta de casa. Como se tinha sentido mal durante o dia, vinha de uma clínica onde tinha ido ver o que se passava. Num curto espaço de tempo, o mundo mudará e Joan andava por si a lutar pela vida. Após 8 meses de exames, os médicos tinham-lhe diagnosticado esclerose múltipla secundária progressiva, EMSP, um estado avançado de esclerose múltipla, que consiste numa doença crônica em que o sistema imunitário ataca o sistema nervoso central. A sintomatologia varia muito, consoante a pessoa, mas pode começar por dormência numa perna ou num braço e chegar à paralisia e, até, à cegueira. Os sintomas podem ser não só físicos, mas também cognitivos e psiquiátricos. Os sintomas de Joan tinham sido tão vagos e esporádicos nos últimos 14 anos que ela os considerará sempre simples problemas relacionados com a vida caótica que levava. Mas, agora, o seu estado de saúde tinha um rótulo que mais parecia uma condenação de prisão perpétua, sem hipótese de liberdade condicional. A certa altura, deu por si mergulhada nas profundezas do mundo da medicina ocidental, confrontada com a firme crença de que é uma doença incurável. Alguns anos antes do diagnóstico, Joan fizera uma pausa no negócio de família em Calgary e mudará de vida, mudando-se para Vancouver, na costa ocidental do Canadá, cumprindo o desejo que a família sempre tivera. Depois da mudança, Joan enfrentou uma série de desafios relacionados com as finanças e os recursos da família, que se esgotavam e os deixavam numa situação muito precária. A autoestima, a confiança e a saúde caíram a pique. Incapaz de superar o ambiente, os estados mental e físico começaram a desmoronar. A par da falta de dinheiro, aumentavam outros fatores de estresse, a ponto de, a certa altura, a família já nem conseguir suprir as necessidades básicas de alimentação e abrigo. No início de 2007, a mulher que todas as pessoas consideravam uma supermulher bateu no fundo e, antes de o ano acabar, a família regressou a Calgary. A EN é uma doença inflamatória em que a cobertura isolante e as próprias fibras das células nervosas do cérebro e da medula espinal se danificam. Consequentemente, o sistema nervoso deixa de conseguir comunicar bem e de enviar sinais a diversas partes do corpo. O tipo de de Joan é progressivo e desenvolve-se com o tempo, provocando frequentemente lesões neurológicas permanentes, sobretudo com a progressão. Os médicos informaram-na de que era incurável. Inicialmente,
Joan decidiu não permitir que a definisse, mas depressa resvalou para um estado de incapacidade física e declínio cognitivo. Com o acréscimo das limitações, passou a depender dos outros para os cuidados básicos. Os problemas sensoriais e motores foram obrigando a deslocar-se com a ajuda de muletas, de um andarilho, de uma cadeira de rodas e, por fim, de uma scooter de mobilidade. Não é muito surpreendente que se tenha ido abaixo quando a sua vida se desmoronou. O corpo de Joan acabou por lhe fazer o favor que ela não fazia a si própria, ou seja, parar e dizer chega. Esforçara-se demasiado. Apesar do êxito que tivera nos primeiros anos, bem no fundo do seu ser, sentia-se quase sempre um fracasso, porque estava constantemente a julgar, se pensava que podia fazer melhor do que fazia. Nunca estava satisfeita. Fizesse o que fizesse, ou conseguisse o que conseguisse, nunca era suficientemente boa. Acima de tudo, Joan não queria parar, porque, se o fizesse, teria de lidar com essa sensação de fracasso. Mantinha-se atarefada e concentrava toda a sua atenção no mundo exterior, em várias experiências com pessoas e coisas, em diferentes locais e alturas, para não ter de prestar atenção ao mundo interior dos pensamentos e sentimentos. Joan tinha passado uma boa parte da vida a apoiar os outros, celebrando-lhes os sucessos e incentivando-os, mas não permitia que alguém reparasse no que lhe faltava na vida. Escondia o sofrimento. Estava sempre a dar, mas nunca recebia, porque não se permitia receber, portanto, passará a vida inteira a negar a si própria a evolução pessoal, abstendo-se de se expressar. É evidente que se tentasse mudar o mundo interior, servindo-se das condições do mundo exterior, só poderia manifestar fracasso. Quando finalmente sofreu um colapso, Joan estava tão fraca e derrotada que mal tinha forças para lutar pela vida. Aqueles anos todos a viver em modo de emergência, constantemente a reagir às condições do mundo exterior, fizeram com que ficasse desprovida da força vital e drenasse toda a energia do mundo interior, onde o corpo se conserta e cura. Joan estava simplesmente esgotada. Joan muda de mente se havia uma coisa que Joan sabia, sem sombra de dúvida, era que os danos que estavam a tolher-lhe o cérebro e a medula espinal apresentados nas ressonâncias magnéticas não tinham aparecido do dia para a noite. O seu corpo tinha sido consumido lentamente no seu interior, o sistema nervoso central. Ao fim de tantos anos a ignorar os sintomas, ficará desalentada e tinha medo de ver o que se passava no seu interior. A dose diária de substâncias tóxicas a bater repetidamente a porta das células fizera com que o gene da doença acabasse por abrir a dele e se ativar. Acamada, Joan estabeleceu o primeiro objetivo, que era abrandar a progressão daí no corpo. Depois de ler o meu primeiro livro, ficou a saber que o corpo não faz a distinção entre aquilo que ela poderia tornar real internamente com o poder do pensamento e a verdadeira experiência exterior. Ciente de que a prática mental lhe poderia alterar o cérebro e o corpo, começou a ensaiar mentalmente a prática do yoga e, passadas poucas semanas de prática diária, já conseguia assumir fisicamente algumas posições, umas quantas de pé. Esses resultados motivaram-na muito. Joan preparava o cérebro e o corpo diariamente só com o poder do pensamento. Tal como os pianistas do capítulo 5, que ensaiaram mentalmente desenvolveram os mesmos circuitos neurológicos dos sujeitos que praticaram fisicamente os exercícios, Joan instalava os circuitos cerebrais para parecer que já se deslocava e movia fisicamente. Lembra-se dos sujeitos dos diversos estudos de levantamento de pesos que aumentaram a força praticando mentalmente o levantamento de pesos ou contraindo os bíceps? Tal como eles, Joan sabia que podia fazer com que parecesse que a experiência da cura já tinha começado a acontecer no corpo, mudando literalmente a mente. Muito em breve, já se mantinha de pé por breves momentos e pouco depois já caminhava sem apoio. Cambaleava bastante e ainda dependia da scooter de mobilidade, mas, pelo menos, já não estava acamada nem sentia pena de si própria. Dobrara uma esquina. Quando começou a meditar com regularidade, simplesmente para acalmar o incessante diálogo mental, Joan tomou consciência da tristeza e revolta que realmente sentia. Abriu as comportas e apercebeu-se de que se sentia quase sempre fraca, isolada, rejeitada e sem valor.
Desequilibrada, desamparada e desligada, sentia como se tivesse perdido uma parte vital de si. Via que se nega a ver a si própria, preferindo agradar aos outros, e que era incapaz de se valorizar sem sentir culpa. Reconhecia que estava sempre a tentar controlar a espiral de caos em que se via sem nunca conseguir. A um nível mais profundo, sempre soubera todas essas coisas, mas tinha preferido ignorá-las, esforçando-se incansavelmente e fingindo que estava tudo bem. Apesar de ser doloroso, Joan compreendeu que tinha sido ela criar a sua doença e decidiu tomar consciência de todos os pensamentos, ações e emoções subconscientes que a definiam como a personalidade que lhe criará aquela realidade pessoal em concreto. Sabia que se conseguisse encarar a pessoa que era, seria capaz de mudar esses aspectos. Quanto mais consciente ficava do seu eu inconsciente e do seu estado de ser, mais domínio ganhava sobre aquilo que escondia. No início de 2010, Joan já sentia um abrandamento na progressão nessa altura, fixou o objetivo de a travar completamente. Em maio, quando referiu essa ideia a um neurologista que lhe perguntou que objetivos tinha em relação à doença, este pôs imediatamente fim à consulta. Em vez de se deixar desanimar com o incidente, Joan tornou-se ainda mais decidida. Levar a cura para o nível seguinte quando foi a um workshop em Vancouver, Joan não caminhava sozinha. Nesse fim de semana, pedi aos participantes que fixassem uma intenção firme na mente e a combinassem com uma emoção elevada no corpo. O objetivo era condicionar o corpo a uma nova mente, em vez de continuar a condicioná-la com emoções de sobrevivência. Queria que os participantes abrissem o coração e ensinassem emocionalmente ao corpo como seria a experiência do futuro. Era o ingrediente em falta na prática diária de Joan. Assimilar pensamentos em que caminhava a 6 a 7 metros só com a bengala era incrivelmente excitante. Já adicionava o segundo elemento do efeito placebo à equação, expectativa sem emoção. Era essa combinação, convencer emocionalmente o corpo que a cura que teria no futuro estava a acontecer no presente, que levaria Joan ao nível seguinte. Tal como a mente inconsciente, o corpo tinha de acreditar para que assim fosse. Se queria assimilar a alegria de estar bem e dar graças antes de a cura ocorrer, o corpo teria de receber uma amostra desse futuro no presente. Aconselhei-a a prestar muita atenção aos pensamentos, porque eram eles que a punham doente. Motivei-a a superar a personalidade que a associava ao seu estado de saúde, porque só assim poderia criar uma nova personalidade e uma nova realidade pessoal. Agora, poderia aplicar significado e intenção ao que fazia. 2 meses depois desse workshop, Joan participou noutro mais avançado que teve lugar em Seattle. Como a scooter se avariara na véspera, deslocava-se numa cadeira de rodas motorizada. Muito embora tenha começado por se sentir mais vulnerável por causa disso, no workshop, Joan não tardou a conseguir mover-se melhor. A memória associativa relacionada com a experiência positiva do evento anterior e a expectativa de melhorar no evento atual tinham dado início a esse processo. Se 29% dos pacientes de quimioterapia podem sentir náuseas antes de receber os tratamentos, como leu no capítulo 1, então, alguns participantes do workshop também se podem sentir melhor por antecipação, assim que regressam ao mesmo cenário. Seja qual for o fator de desencadeamento, entusiasmada com a nova possibilidade que identificava, Joan recomeçou a assimilar emocionalmente esse futuro no presente. Na última meditação desse workshop, aconteceu-lhe pura magia. Joan sentiu uma enorme mudança interior e que algo a tocará profundamente. Sentiu o corpo mudar automaticamente, assim que acedeu ao sistema nervoso autônomo, lhe deu novas instruções e este assumiu as rédeas. Sentiu-se elevada, esfuziante e livre. Depois da meditação, a Joan que se levantou da cadeira era diferente da Joan que se sentara, estava noutro estado de ser. Em seguida, caminhou para a parte da frente da sala, sem sequer precisar da bengala. Caminhou segura pela sala, de olhos arregalados, a rir-se como uma criança. Sentia e mexia as pernas, que estavam dormentes há anos. Desobstruir o caminho, e sentia-se incrível. Para meu espanto, Joan tinha emitido sinais diferentes a novos genes durante aquela meditação.
tinha mudado mesmo o estado de saúde apenas numa hora. Ao superar a identidade da Em, tornou-se outra pessoa e foi então que parou de tentar abrandar, travar ou reverter a Em. Já não tentava provar nada a si própria, à família, aos médicos ou a quem quer que fosse. Compreendia e sentia pela primeira vez que a sua verdadeira viagem era de plenitude, e é sempre nisso que consiste a cura que se pode verificar. Esqueceu-se de que tinha uma doença oficial e dissociou-se momentaneamente dessa identidade. A liberdade de o fazer e a amplitude dessa emoção elevada foram suficientemente fortes para acionar um novo gene. Joan sabia que Em não passava de um rótulo, como o de mãe, esposa ou patroa. Bastou-lhe simplesmente abdicar do passado para mudar esse rótulo. Mais milagres quando Joan voltou para casa 3 dias depois, sem se aperceber, o milagre continuou a acontecer. Ao praticar yoga, o que já começara a fazer fisicamente, e não apenas mentalmente, depois de participar no segundo workshop, reparou que já conseguia levantar um pé do chão. Tentou levantar o outro, e conseguiu. Depois, reparou que conseguia fletir os pés pela primeira vez em anos. E era capaz de mexer os dedos dos pés, o que já não fazia há muito tempo. Estava espantada e completamente estupefacta, lavada em lágrima de alegria. Soube imediatamente que tudo era possível, não graças a um qualquer medicamento ou procedimento externo, mas graças às mudanças internas que fizera. Joan sabia que podia ser o seu próprio placebo. Em muito pouco tempo, Joan ensinou-se a caminhar novamente. 2 anos depois, ainda caminha sem apoios e é uma pessoa mais viva e bem disposta. A força corporal melhorou e já lhe permite fazer muitas coisas que julgava nunca mais poder fazer. Acima de tudo, sente-se viva e cheia de alegria. Sente-se plena e, uma vez que já consegue receber, continua a receber cura. Recentemente, disse-me, a minha vida é mágica, cheia de sinergias incríveis, abundância e todo gênero de dádivas inesperadas. Borbulha, agita-se e pisca com um novo reflexo mais leve de mim própria. É o novo eu, na verdade, o eu verdadeiro, que tentei subjugar e esconder uma boa parte da minha vida. Agora, Joan vive quase diariamente em estado de graça. Ainda arranja tempo para ganhar consciência dos pensamentos e sentimentos, ou seja, cultiva o estado de ser todos os dias, prestando atenção ao que diz a si própria e, também, ao que pensa dos outros. Nas meditações, observa-se e familiariza-se com a sua forma de agir. É muito raro deixar um pensamento indesejado atravessar-lhe a mente consciente. A atual neurologista de Joan apoia as suas escolhas e sente-se abismada com o que observa. A médica viu-se obrigada a reconhecer o poder da mente, pois Joan demonstrou-o nos vários relatórios e análises que não acusam quaisquer sinais de Laurie. Candace e Joan conseguiram remissões grandiosas sem recorrer a nada que estivesse fora delas. Mudaram o estado de saúde de dentro para fora, sem medicação, cirurgias, terapias, nada, a não ser a própria mente. Todas se tornaram o próprio placebo. Observemos agora cientificamente o cérebro de outros participantes dos meus workshops que conseguiram fazer mudanças igualmente grandiosas, para podermos ver o que se passa concretamente no processo dessas transformações tão extraordinárias.